E aí, pessoal, tudo bom? Vamos retomar aí o nosso, dando continuidade ao nosso estudo sobre os manuscritos do Mar Morto, nesse nosso quarto vídeo, né? E retomando aí algumas falas que nós anteriormente já havíamos falado sobre os essênios, né? Vamos partir daqui então, né, que eles tiveram um líder inicial chamado de o mestre da retidão, ou mestre da justiça, né? Era assim chamado o seu líder, sobre o fim dos essênios. Bem, provavelmente eles foram dizimados pelo exército romano entre os anos de 68, ali entre 68 a 74 da era cristã. A sua existência durou aproximadamente de 2 a 3 séculos, 200 a 300 anos, né, a sua existência. Vale ainda destacar que os escritos achados ali perto do Mar Morto, né, tem essa importância, essa ligação aí com muitos estudiosos vão fazer com os essênios. Por isso nós estamos aqui falando também sobre essa seita judaica e nesse contexto aí das descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Mas não é comum, não é de comum acordo a sua atribuição aos essênios, né? A escritura, né? Os registros desses manuscritos. Tem muita gente que não concorda com isso, acha que não foram. Que não foram os essênios que assim os escreveram. Há uma linha acadêmica que os relacionam a outros grupos judaicos daquela época, né? Como por exemplo os zelotes. O autor do livro, inclusive é um livro que eu possuo, que eu tenho, que intitulado Quem Escreveu os Manuscritos do Mar Morto. O autor se chama Norman Golb, é um deles. Ele não concorda na sua tese, né, ali nas suas pesquisas e tal, nas suas ideias sobre esse assunto. Ele não concorda que tenha sido os essênios que tenham alguma relação de escritura com esses manuscritos do Mar Morto, né? A hipótese mais aceita entre os acadêmicos é de que esses manuscritos pertenciam aos essênios mesmo, né? E nessa parte, assim, particularmente, eu concordo também. Eu sou dessa linha dessa concordância que foram eles. Essa, na minha opinião, juntamente com a maioria dos estudiosos sobre esse assunto. Né? Vale lembrar também que os essênios, eles não eram cristãos. Isso aí tem que, né, uma coisa assim que muita gente confunde, né, por a gente relacionar o início do cristianismo com os essênios, mas eles não eram cristãos de forma alguma, certo? E que os manuscritos de Qumran, ele não diz respeito ao Novo Testamento, né, bíblico, mas ele diz respeito ao Antigo Testamento escrito em hebraico arcaico. Já o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né, no idioma grego. Isso tem que ficar assim muito bem registrado também, né? Não eram cristãos. Outro fato importante da gente saber, né? E qual a origem etimológica da palavra essênio? Isso aí é interessante a gente saber, né? Eles já foram chamados de vários nomes, né? Alguns nomes aí que eles foram chamados, por exemplo, os honrados já foram chamados também de os justos, já foram chamados de os santos, né? Os separados, e enfim, e etc. Várias outras nomenclaturas já foram atribuídas aos essênios, né? O mais aceito da tradução, dessa tradução, né? O mais aceito é que era o significado, né, dessa palavra os observadores da Torá. E mesmo assim,
não mesmo assim, não é uma verdade absoluta, né? Não há concordância quanto a isso também. Flávio Joséfo dizia que a seita judaica dos essênios era a mais perfeita de todas, fazendo aí Flávio Joséfo, fazendo uma comparação com as demais seitas judaicas aí, por exemplo, como os fariseus, os zelotes, né? E também uma outra seita muito conhecida também do judaísmo, os saduceus. Comparação feita pelo Flávio Joséfos. Isso citado por ele, por este autor, por este historiador, na sua obra, em uma de suas obras chamada Guerra Judaica II, lá na página 153 aí, para quem quiser, né, quem gosta aí de pesquisar e ficar por dentro aí, conferir, né? Não há nos evangelhos Jesus criticando, fazendo críticas aos essênios. Isso é interessante, né? Como ele o fez, por exemplo, aos fariseus. Os historiadores das religiões, eles notam que esse grupo tinha o pensamento, os essênios, mais próximo ao de Jesus Cristo e também dos seus seguidores. Isso aí é muito interessante, né? Flávio Joséfo, ele afirma na sua obra que eles eram celibatários também, né? Como Paulo foi um celibato e o próprio Jesus Cristo, né, foi um celibato também. Porém, alguns deles não eram celibatos, como, por exemplo, o apóstolo Pedro. A gente sabe muito bem que Pedro, né, tinha sogra, né? A Bíblia, ali o Novo Testamento menciona que Pedro foi citada ali a sogra de Pedro, né? Inclusive Jesus curou ela uma certa uma febre, né, que ela estava sentindo, estava doente, e Jesus curou a sogra de Pedro, que é uma passagem aí muito conhecida aí para quem leu o Novo Testamento, né? Então Pedro não era celibato. A arqueologia moderna encontrou o cemitério dos essênios na região de Qumran. Eles encontraram, onde havia nele os restos mortais de crianças e também de mulheres, o que corrobora com a obra de Flávio Joséfo, né, de nem todos serem celibatos. Em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 2, e do versículo 42 ao 47, relata como eram organizadas as primeiras comunidades cristãs, né, que praticavam os costumes, por exemplo, de se alimentarem juntos, vendiam suas posses, né, mantinham tudo em comum, e isso era semelhante, muito semelhante aos registros dos manuscritos encontrados ali nas cavernas de Qumran, né? Em Lucas, no capítulo 16, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 8, fala sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. Essa terminologia aí usada em Lucas, né, também eram termos muito usados ali pelos essênios. Encontrado também essas expressões nos rolos, né, nos pergaminhos do Mar Morto. O hábito de sentarem à mesa juntos e esperarem uns pelos outros para assim partirem o pão e tomarem o vinho foi também encontrado lá nos manuscritos do Mar Morto, ali em Qumran. Ou seja, a prática da alguns, não poucos, vão associar isso à questão da prática da ceia, de sentar-se à mesa, né, e esperarem uns pelos outros. Isso também já era uma prática ali, feita ali, comumente ali, entre os essênios. E anteriormente a gente falou aí no outro vídeo a respeito da prática também do batismo, né, o batismo nas águas, como João fazia, o João Batista. E por isso que muitos vão atribuir a
condição de essênio também ao João Batista por causa desse rito de purificação, né, de entrar nos tanques para se purificarem antes de se alimentarem, né, de almoçar, da janta, enfim. Eles tinham esse hábito. E João, tudo indica que ele foi um dissidente entre os essênios e levou essa prática dessa purificação pelas águas, transformando ali no batismo do arrependimento, preparando ali o caminho do Messias, que era outra crença também aí feita, encontrada nesses rolos, praticada pelos essênios. Eles aguardavam o Messias, eles praticavam a purificação através da água, como João Batista fazia através do batismo pelas águas ali no Rio Jordão. E por último, outra coisa muito interessante que compara-se com o início ali do cristianismo é a prática de sentarem-se à mesa, esperarem uns pelos outros e assim partirem o pão e tomarem o cálice ali. E aí uma prática muito conhecida no início do cristianismo, como também chamada aí da ceia, né? Aquela que foi aí a memorável, a última ceia ali, praticada ali entre Jesus e os discípulos antes dele ser morto na cruz, né? Jesus fez esse ritual, esse rito essa liturgia, né? De tomarem a ceia. Então, por isso que muitos vão associar e ligar os essênios ao João Batista e até mesmo a Jesus Cristo, né? A partir desses estudos que ajudam-nos a entendermos as semelhanças entre eles e o pensamento dos primeiros cristãos, né? E a infância que eles tiveram muito provavelmente, e também as diferenças que existiam entre os diversos pensamentos judaicos da antiguidade. E aí fica a pergunta que não quer calar, que é aí muito intrigante para mim, acredito para muita gente que se interessa por esse assunto, né? Fica a pergunta: foi Jesus Cristo um essênio? Eis a questão. Então aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e estaremos no próximo, né, fazendo o encerramento, falando sobre a última descoberta da caverna, né, de 60 anos depois, quando não mais tinha esperança, aí, ninguém mais acreditava em mais nenhuma descoberta de caverna nenhuma ali em Qumran, e em 2017 foi encontrada ali a 12ª caverna de Qumran. Até o próximo vídeo, um abraço, fiquem com Deus.